Olá, sou Laís, psicóloga do Núcleo de Obesidade da Endovale. Hoje vamos falar um tema muito comum aqui no Núcleo, que é: eu consigo emagrecer, mas como eu faço para manter esse emagrecimento a longo prazo? Você já parou para pensar nisso? Antes de começar a falar um pouquinho sobre o tema, se inscreva no nosso canal. Lá tem vários vídeos relacionados a esse tema e a todos os procedimentos que a gente realiza aqui na Endovale. Bom, para que a gente consiga manter a perda de peso que a gente conseguiu adquirir através de um processo de emagrecimento, ele precisa começar lá do começo, né? A gente precisa pensar um pouquinho lá no nosso processo de emagrecimento e que ele precisa ser muito consciente. O que significa ser consciente, né? O primeiro passo, a gente precisa nos conhecer, entender o porquê a gente ganha peso, né? Entender quais os lugares que essa comida ocupa na nossa vida, né? Qual a nossa rotina, quais são os nossos hábitos. A gente precisa ter muito entendimento de todo esse processo, né? Então a gente precisa se conhecer, para que aí a gente consiga entender qual o melhor caminho a gente vai percorrer nesse processo de emagrecimento, para que assim a gente consiga manter esse processo lá na frente. Após a gente conhecer todo esse processo, a gente precisa entender um pouquinho dos caminhos em que a gente vai percorrer. Ou seja, fazer um planejamento mesmo, né? Um planejamento em que a gente tenha pequenas metas e essas metas sejam reais e possíveis para a nossa rotina de vida. Esse é um ponto muito importante, o planejamento. Por quê? O nosso corpo, ele precisa entender o que está acontecendo. Não só o nosso corpo, fisiologicamente falando, mas a nossa psique também. Em qual sentido? Se a gente tem uma perda de peso muito abrupta, né? Se a gente tem uma mudança de hábito muito radical inicialmente, o que acontece? O nosso corpo pode reagir de forma a se proteger, né? Ele demora para entender o que está acontecendo. A nossa psique, ela também precisa se acostumar a entender o que ela vai fazer com aquele espaço que a comida ocupava, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente usa da comida, né, do prazer que a comida traz, para tampar alguns buracos emocionais que a gente tem, né? Então, se a gente sente grande frustração, a gente come, sente o prazer da comida e acaba amenizando naquele momento a frustração que a gente está sentindo, né? E se a gente tira essa comida do nada, a gente começa a ter os sentimentos muito mais vivos dentro da gente. Só que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com esse sentimento. Então, por isso que precisa ser muito pensado esse emagrecimento, né? Tanto fisiologicamente, com acompanhamento de uma nutricionista, né? Com algum procedimento que faça sentido para o seu biotipo, para o seu corpo, quanto emocionalmente falando. A gente precisa entender todo esse processo, né? A gente precisa entender o que a gente vai fazer para colocar no lugar da comida, né? Aquele lugar que a comida ocupa, quem vai ocupar? Ou será que nada vai ocupar, mas a gente vai tentar entender um pouco mais as nossas emoções, né? Então precisa ser muito bem planejado, muito bem pensado, muito individualizado, né? Precisa ser seu aquele processo. Não é um processo em que tem um manual de instrução para todo mundo usar. Precisa ser olhado, né? Olhado para você, psiquicamente e fisiologicamente falando, né? Eu vou fazer um paralelo aqui para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor essa reflexão. Vocês já pensaram que um maratonista que corre 42 quilômetros, você acha que ele acordou num dia e falou: nossa, deixa eu correr 42 quilômetros, né? Obviamente que não. Ele sempre se prepara, ele tem um tempo longo de preparo para que ele consiga chegar nesses 42 quilômetros, para que o corpo dele entenda que é possível correr 42 quilômetros, né? Então ele tem pequenas metas que ele vai atingindo ao longo dos seus treinos, né? Micrometas, metas, né? Para que o corpo dele vá se acostumando com essa ideia, né? Para que o corpo dele vá criando, né, ferramentas, né, até a parte muscular, para que se sustente aí e ele consiga chegar no objetivo maior dele, que é correr 42 quilômetros, né? Então, eu acho importante, né? Achei bacana esse paralelo que a gente vai fazer para isso. Por que então que a gente precisa emagrecer 20, né, 10, 20, 30 quilos e precisa ser uma coisa imediata, né? Precisa ser algo em que a gente faz
repentinamente o nosso corpo precisa aceitar rápido, né? Então, por isso muitas vezes que o emagrecimento ele acaba acontecendo, mas ele não se sustenta, né? A gente não consegue manter, porque logo o nosso corpo começa a pedir a comida de novo, porque imagina só, você tirou toda a comida daquele espaço vazio emocional. Você não consegue lidar com aquela frustração, não consegue lidar com aquela emoção que a comida cobria, né? Então o que você faz? Volta a comer, né? Qualquer deslize emocional, você volta a colocar comida nesse lugar. Então a gente precisa pensar de uma forma em que seja real esse emagrecimento, como é um maratonista, né? Ele precisa entender como ele vai chegar nos 42 quilômetros, né? Ele precisa entender qual percurso ele vai ter que percorrer para ele conseguir atingir a meta dele. E no emagrecimento é muito semelhante, se a gente for fazer esse paralelo. A gente precisa entender todo o processo, fazer todo o processo de uma forma mais lenta, mais real, mais respeitosa com o seu corpo, né? Eu entendo que muitas vezes por questões de ansiedade ou até mesmo medo da frustração do não emagrecer, a gente fica afobado para chegar no resultado logo. Não, eu quero chegar no resultado, depois eu penso o que fazer, né? Não é nesse sentido, a gente precisa entender qual o processo antes de chegar nesse resultado, né? E quando atingir o resultado, a gente vai continuar trabalhando, obviamente, para que vocês consigam realmente manter por um tempo. Bom, e aí o que os nossos procedimentos aqui da Endovale, né, que é o balão intragástrico e a sutura gástrica, podem nos ajudar nesse processo, né? É claro que inicialmente precisa de uma adaptação do corpo para os procedimentos, em que acaba sendo um pouquinho radical a dieta inicial, né? Que é a parte líquida, pastosa, e que dura em média um mês, né? Mas isso é necessário para uma adaptação do nosso corpo, né? E o nosso corpo, fisiologicamente falando, ele não sente tanto essa mudança pelo fato do balão estar ocupando o lugar dele, né? O estômago estar menor com a sutura gástrica. Porém, emocionalmente, esse primeiro momento, ele é muito desafiador, né? Porque imagina que alguns dias atrás você estava com uma alimentação que você fazia há bastante tempo, né? E aí, do dia para a noite após o procedimento, você não tem mais acesso a essa comida, você nem pode ter acesso a essa comida por questões fisiológicas e por questões da recuperação aí inicial, né, do tratamento. Então, eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, olha, esse começo realmente ele é muito desafiador, né? Tem os grandes desafios, vocês precisam de muita ajuda nesse começo, emocionalmente falando, e óbvio, né, com a nutrição e os médicos também, mas a vida real começa depois desse primeiro momento, né? Esse primeiro momento é realmente uma dieta necessária pelo procedimento. Mas após isso, a gente começa de verdade o processo de emagrecimento, né? Claro que tem uma perda de peso nesse começo, até pela baixa ingesta alimentar, mas depois disso é que a gente começa a vida real, né? Eu brinco com os pacientes que aí sim começa a vida real, em que você vai ter que aprender a fazer suas escolhas, em que você vai ter que entender e aí sim fazer esse planejamento que a gente conversou, né, um pouquinho antes aqui no vídeo, sobre como eu vou comer, em que lugar, né, o que eu vou colocar no lugar desse prazer que a comida me dá o tempo todo, né, a comida vai continuar te dando prazer, mas ela precisa ser algo, um dos prazeres da sua vida, quais outros prazeres eu vou poder colocar, como que eu vou entender e sentir essas emoções para que eu não precise da comida nesse lugar, né? Então, o nosso procedimento, ele auxilia muito nesse processo, né? Porque ele vai mostrando para o seu corpo, de forma mais lenta, que você consegue ingerir menos, né? Que você consegue ingerir menos alimento, que você, né, se sente saciada com menos, que você está nutrido com menos, né? Então, o procedimento auxilia muito para que esse planejamento seja mais suave, né? Você tem uma ferramenta ali, que é ou o balão, né, ou a sutura gástrica, que te dá um a mais para que esse planejamento seja real, né?
seja efetivo. E aí a psicologia ela entra para te auxiliar a lidar com as emoções, né, que vão aparecer e aparecem muito nesse processo, e a nutrição entra para te ensinar a fazer as melhores escolhas, já que a ingesta está menor, né? Não adianta a gente ingerir menos alimento, mas com alimentos sem qualidade, né? A gente precisa ter eu sempre falo, esse tripé de qualidade, quantidade, né, e o prazer que a comida precisa nos dar. Então a gente precisa muito olhar para esse processo. E os procedimentos aqui da Endovale auxiliam demais nesse planejamento. Bom, espero que tenha feito sentido essa reflexão, né, que possa ajudar vocês nesse processo aí de emagrecimento. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, né, podem escrever aqui abaixo nos comentários do vídeo. Se gostaram, podem curtir e a gente está aqui à disposição. Tchau, tchau! That's all right.